Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar a aula de número 16 de Ciência do Solo 3, Fertilidade do Solo, do curso superior de Tecnologia em Agroecologia do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Nessa aula de número 16, vamos tratar de acidez do solo. Então, lembrando que nas aulas anteriores falamos sobre interpretação do resultado da análise do solo, falamos sobre as propriedades físico-químicas do solo. Então, juntando aquelas informações anteriores com essas informações de acidez do solo, nós vamos falar na próxima aula a respeito de calagem, né? Então, o que vem a ser acidez? É um termo, é uma expressão muito comum. O que vem a ser acidez? Ou ainda o que é reação do solo, né? Então, a acidez ela é expressa no valor de pH, né? A escala de pH varia de 0 a 14, né? Sendo que de 0 a 7 nós temos um pH ácido, de 7 a 14 um pH alcalino, e 7 é um pH neutro, né? Um pH neutro. Então, o valor de pH é igual a 7, é um pH neutro, valores abaixo de 7 são ácidos, valores acima de 7 são alcalinos. E aí é o seguinte, valores de pH próximo a 0 são extremamente ácidos. Valores de pH próximo a 14 são extremamente alcalinos ou básicos, né? pH por volta de 5,5, 6, 6,5 são levemente ácidos. pH em torno de 8, 8,5 são considerados pH moderadamente alcalinos ou moderadamente básicos, né? O pH da maioria dos solos produtivos varia entre os valores de 4 e 9, né? Então, e o que vem a ser a reação do solo? Então, a reação do solo é o grau de acidez ou alcalinidade do solo expresso em um valor de pH, né? Então, se alguém pergunta para você qual é a reação do solo, na verdade, ele quer saber qual é o pH do solo, né? Se o solo é ácido, se ele é alcalino ou é neutro. É isso que a pessoa quer saber quando pergunta qual é a reação do solo. É um termo que está em desuso, mas que em alguns livros, em algumas publicações, nós encontramos ainda, né? Então, o termo pH ele vai definir a acidez ou a alcalinidade relativa de uma substância. Repetindo aquilo que havíamos dito anteriormente, a escala de pH cobre uma amplitude de 0 a 14. Um valor de pH igual a 7 é neutro. Valores abaixo de 7 são ácidos, acima de 7 são básicos ou alcalinos, né? O pH da maioria dos solos produtivos varia entre os valores de 4 a 9, né? Então, obviamente, então, solos, o pH não chega próximo ao 0, muito menos próximo a 14. Então, ele tem uma média ali de 4 a 9, né? O pH dos solos, observando os vários solos do mundo todo, né? Então, na escala de pH, então, solos, o pH do solo varia de 4 a 9, né? Sendo que para solos, um pH igual a 4 é um pH muito ácido para o solo, né? E também chamado de muito forte. E aí você vai ter um pH forte, um pH médio, um pH moderado. Então, o pH entre 6 até 6,5 aqui é um pH moderado, né? Um pH próximo a 7, então você vai ter uma acidez fraca, né? Acidez fraca. Eu estava falando de pH. Então, assim, você tem o pH de solo próximo a 4 é um pH muito ácido. Então, acidez é uma acidez muito forte, né? Um pH igual a 5, então você vai ter uma acidez forte. Um pH 5,5 já vai ter uma acidez média. pH 6, uma acidez moderada. 6,5, 6,7 aqui, uma acidez fraca, né? Enquanto que a alcalinidade próxima a 7,5, que é uma alcalinidade igual a 7,5, uma alcalinidade fraca, né? Para solo. Um pH igual a 8, uma alcalinidade média. Um pH igual a 9 para solo, uma alcalinidade muito forte, né? Uma alcalinidade forte. Então, quanto mais nós tivermos H+ adsorvido pelas cargas negativas do solo, maior será a acidez do solo. Então, veja bem. Então, você tem lá as cargas negativas do solo, que são provenientes, manifestadas, essas cargas negativas se manifestam na superfície dos colóides. Quanto mais cargas negativas nós tivermos, e essas cargas negativas estiverem sendo neutralizadas por H+, ou seja, o H+ está dissolvido nessas cargas negativas, maior vai ser a acidez do solo, né?
Por isso que tivemos que estudar todos aqueles aspectos lá de colóides, cargas negativas, cargas positivas, justamente para a gente entender melhor esse comportamento do solo que nós vamos trabalhar aqui, né? Então, quer dizer o seguinte, então se eu tenho aqui as cargas negativas, superfícies colóides, se eu tiver aqui, então eu tenho cargas negativas aqui. Se essas cargas negativas estiverem atraindo uma grande quantidade de íons H+, significa que aquele ambiente é ácido. Por consequência, nós vamos ter também uma grande quantidade de H+ aqui na solução do solo. E muitas vezes a presença de H+ está associada à presença de Al3+ também. Então, um ambiente ácido, eu tenho grande quantidade de H+, e Al3+ retido na superfície dos colóides, né? Então, os componentes da acidez do solo referem-se aos íons hidrogênio e alumínio, né? O alumínio também age como um elemento acidificante, pois reage com a água produzindo H+, né? Então, o alumínio é um elemento acidificante. Por quê? A Al3+ reage com a água produzindo H+, né? Produzindo íons H+. Então, por isso que a presença do alumínio, geralmente um ambiente ácido também tem a presença de íons alumínio, a Al3+. Então, o pH do solo, né, mede a atividade, ou seja, a concentração efetiva do íon hidrogênio na solução do solo e é expressa em termos logarítmicos, né? Então, lá no ensino médio, vocês estudaram logarítmicos, né? Então, o pH é definido pela seguinte equação. pH é menos log da concentração de íons H+, né? Então, por exemplo, se a concentração de íons H+ for 0,001, se você pegar a calculadora, colocar lá menos log de 0,001, você vai encontrar um valor. Então, aquilo ali é o valor do pH. Então, o pH é uma medida da concentração de íons H+, porém, essa expressão de pH ela é expressa em logarítmicos, né? Então, como é que a gente lê isso aqui? Então, pH é igual a menos log da concentração de íons H+, né? E essa concentração de íons H+, para você saber o pH, ela é expressa em mol por litro, né? Então, pH 4, pH 5, pH 6, pH 7, pH 8, mede o quê? Você está relacionado à concentração de íons H+. Então, quanto mais próximo de 4, maior a concentração de íons H+ na solução. Quanto mais próximo de 9, menor a concentração de íons H+ na solução. E aí você vai ter íons OH-, e os íons OH- são responsáveis pela alcalinidade do solo, né? O H+ do solo originou-se inicialmente da reação do CO2 do ar atmosférico com a água, né? Então, nós falamos, né? Começamos a falar a respeito da fertilidade do solo, falando a respeito do intemperismo, né? Então, o intemperismo químico se dá pela produção de íons H+, e essa produção de íons H+ ocorre pela solubilização do CO2 junto com a água. O CO2 se dissolve na água, reage com a água, produzindo íons H+, né? Produzindo íons H+. Então, uma das origens do íons H+ é justamente nessa reação do CO2 com a água, reagindo o alumínio 3+, reagindo com a água também, né? Então, o pH do solo também é influenciado por vários fatores, como material de origem, a intensidade de precipitação, duração da precipitação, decomposição da matéria orgânica, vegetação nativa, tipo de cultura, profundidade do solo, adubação e se o ambiente é inundado ou não. Os dois métodos mais comumente usados para medir o pH do solo é o método colorimétrico e o método potenciométrico, né? O que é o método colorimétrico? O método colorimétrico, envolvendo corantes indicadores, é frequentemente utilizado no campo para fazer uma rápida determinação do pH, mas precisa ser usado por pessoas treinadas para se evitar erros. Então, o método colorimétrico é o seguinte: existem substâncias cujo pH, cuja a coloração muda dependendo do pH do ambiente. Então, normalmente, fitas de papel especiais, elas são impregnadas com essas substâncias. Esses papéis são mergulhados nessas substâncias, eles mudam de cor. Ao mudar de cor, você compara esses papéis com a escala de cores e você vai saber qual é o pH daquele solo. Então, esse método é o método colorimétrico, né? Então, por exemplo, nós temos uma substância chamada de alaranjado de metila. Essa substância, quando o pH é menor que 3,1, ela é vermelha. Quando o pH é maior que 4,4, ela é alaranjada. Existe uma outra substância chamada azul de bromotimol. O azul de bromotimol, quando o pH é menor que 6, o azul de bromotimol é amarelo.
pH acima de 7,6, a coloração dessa substância ela fica azulada, né? Existe outra substância muito comum chamada fenolftaleína. A fenolftaleína, quando o pH é menor que 8,3, a fenolftaleína é incolor. pH maior que 8,3, ela fica avermelhada, e 10, a partir de 10 ela fica muito vermelha, né? Então, esse é o método colorimétrico. Então, aqui um exemplo de fitas que são utilizadas no método colorimétrico. Essas fitas elas são mergulhadas em uma solução, comparadas com esse padrão. A partir do padrão apresentado, você vai saber se o pH está próximo de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, né? Então, existem diferentes tipos de fitas impregnadas com diferentes papéis, né? E aqui mostrando justamente uma fita dessa em contato com limão, que é ácido. Então, a reação ocorre de uma maneira. A mesma fita em contato com o sabão, né? Uma solução de saponácea, uma solução com sabão, ela muda de coloração diferenciada, porque o sabão já apresenta uma condição alcalina, né? Porém, o método mais difundido e preciso é o método potenciométrico, né? Neste método, o pH do solo é determinado numa suspensão de solo em água destilada, ou CaCl2, que é o cloreto de cálcio, né? Na qual é introduzido um eletrodo de vidro, que em contato com a suspensão apresenta o resultado em uma escala de 0 a 14. Então, olha só. Então, para a determinação do pH pelo método potenciométrico, então o que você faz? Então, você mistura uma determinada quantidade de solo com uma determinada quantidade de água, né? Então, geralmente, a relação Então, você mistura uma certa quantidade de solo com uma certa quantidade de água. Coloca o solo ou água destilada ou uma solução de CaCl2. Você mistura aquela solução, espera o solo precipitar, depois que ele precipita, você introduz o eletrodo do potenciométrico na solução, e aí você vai ter uma escala de pH de 0 a 14, né? Quando o pH é medido de acordo com o que foi descrito, ou seja, pelo método potenciométrico, a concentração dos íons hidrogênios que se encontram livres na solução do solo é chamada de acidez ativa, né? Então, essa acidez expressa, quando você utiliza a acidez expressa no valor de pH, que é medida por um potenciômetro, então você vai ter a acidez ativa, né? Então, aqui é justamente um potenciômetro, né? Ou pHmetro. E o pHmetro ele tem essas duas hastes de vidro, né? E você mergulha essas hastes de vidro na solução. Esses potenciômetros hoje são digitais, né? São potenciômetros digitais. Então, ao mergulhar, você vai ter um valor aqui no visor, numa escala de pH de 0 a 14, né? Ali também. Então, um outro modelo de potenciômetro. Um outro modelo de potenciômetro. E aqui você tem os eletrodos, né? Os eletrodos que você mergulha na solução. Antigamente, essa escala o pH, você tinha o pHmetro, né? Ou o potenciômetro, ele era analógico. Hoje eles são digitais, né? Agora, o outro tipo tem-se também a chamada acidez trocável. O que é acidez trocável? A acidez trocável é o íon hidrogênio e o alumínio que estão retidos, adsorvidos na superfície colóide do solo por forças eletrostáticas, né? Então, essa acidez é chamada acidez trocável. Como a concentração de íons hidrogênios nessa situação é muito pequena, essa acidez também é denominada alumínio trocável e é expressa em centimol por decímetro cúbico. Então, existe a acidez trocável ou alumínio trocável, né? Então, a acidez, nós vimos que a acidez ativa, né? O que é a acidez ativa? A acidez ativa é aquela medida por meio do pHmetro ou potenciômetro, né? Agora, existe o que é chamado acidez trocável, alumínio trocável, que é justamente a concentração de íons alumínios que estão retidos nas superfícies colóides. Além de gerar acidez ativa, o alumínio trocável em qualquer uma de suas formas iônicas solúveis é um elemento altamente fitotóxico, né? Então, há algum tempo já vemos falando sobre isso. O alumínio no solo, a partir de uma determinada concentração, ele é tóxico às plantas, né? Por quê? Entre outros problemas, o alumínio atua no meristema apical da raiz, cessando a divisão celular, portanto, paralisando o crescimento das raízes, né? Um sistema radicular pouco desenvolvido limita a absorção de água, nutrientes e, consequentemente, a produtividade das culturas, né? Portanto, o excesso de alumínio no solo impede a multiplicação das células das raízes. Se as células das raízes não se multiplicam, a raiz não cresce, né? Aí você vai ter um sistema radicular atrofiado que limita a absorção de água e nutrientes e aí, portanto, você vai ter uma planta menos produtiva, pouco produtiva, né?
Portanto, a acidez é um problema, concentração de alumínio no solo é um problema, né? Vai ser um problema. Problemas causados pela acidez do solo. Então, o crescimento da maioria das plantas é drasticamente reduzido, tanto sob a acidez quanto a alcalinidade excessiva. As principais causas limitantes do baixo crescimento das plantas em solos ácidos são os seguintes: toxidez de hidrogênio, manganês e alumínio, né? Baixa disponibilidade de nutrientes, baixa eficiência no aproveitamento de fertilizantes e baixa atividade biológica. Então, portanto, atividade, um ambiente ácido, um ambiente que tem elevada concentração de H+, elevada concentração de AL3+, é prejudicial ao crescimento e desenvolvimento das plantas, juntamente por esses problemas que nós acabamos de falar aqui, né? Então, nós temos efeitos diretos e indiretos do pH. Então, como efeito indireto do pH está o relacionamento da quantidade de H+, alterando a solubilidade dos demais nutrientes no solo, principalmente a dos micronutrientes, que em demasia se tornam tóxicos às plantas, né? Então, aqui nós temos um gráfico que mostra justamente a relação entre o pH e a disponibilidade de nutrientes. Então, nós vimos que o pH, ele, quando o ambiente está muito ácido, né, um ambiente de acidez do solo, é problemático nas plantas. Por quê? Porque você aumenta a concentração de íons H+, aumenta as concentrações de íons manganês. O manganês é um micronutriente importante para a planta, porém, quando o ambiente está ácido, a concentração de manganês é muito elevada e esse manganês acaba tornando-se tóxico às plantas, né? Um ambiente ácido dificulta o crescimento das plantas. O ambiente ácido, ele dificulta a atividade microbiológica. O ambiente ácido, ele está diretamente relacionado à disponibilidade de nutrientes. Então, vamos ver aqui. Então, nós temos micronutrientes, ferro, cobre, manganês e zinco. O que é que acontece? Quando o ambiente está ácido, pH ácido aqui, ó, 5, quando esse ambiente está ácido, nós temos elevada concentração de ferro, cobre, manganês e zinco. Então, em um ambiente ácido, a planta pode apresentar toxidez por esses elementos aqui. À medida que o pH se eleva, a concentração desses elementos na solução diminui, né? E aí, quando o pH, olha só, quando o pH está alcalino, a concentração de ferro, cobre, manganês e zinco é muito baixa. Então, o que acontece? Você vai ter disponibilidade desses nutrientes. Então, nós temos que ver qual é o pH ideal. Então, o pH ideal não é nem muito ácido, nem muito alcalino. Existe um pH ideal que nós vamos falar a respeito depois dessa explicação. Por outro lado, quando o ambiente está muito ácido aqui, o que acontece com molibdênio e cloro? À medida que o ambiente um ambiente muito ácido, a concentração de molibdênio e cloro é menor. À medida que a concentração, quando o pH vai se elevando, a concentração de molibdênio e cloro aumenta, né? O que acontece aqui com o alumínio? O alumínio, que é um elemento tóxico, quando o ambiente está ácido, pH igual a 5, a solubilidade do alumínio é elevada. À medida que o pH vai se elevando, a concentração de alumínio diminui, né? A concentração do alumínio vai diminuindo. Portanto, para diminuir a concentração de alumínio, deve-se elevar o pH, né? Deve-se elevar o pH. O que é que acontece com o fósforo? À medida que o pH vai se elevando, a concentração de fósforo vai se elevando, né? Quando o ambiente fica muito alcalino, a concentração de fósforo diminui. O que acontece com nitrogênio, enxofre e boro? Nitrogênio, enxofre e boro, à medida que o pH se eleva, a concentração aumenta. Chega um determinado ponto que a concentração desses elementos começa a diminuir. O que é que acontece com potássio, cálcio e magnésio? À medida que o pH, olha, o pH igual a 5, o pH ácido, a concentração de potássio, cálcio e magnésio no solo é muito baixa, né? Concentração muito baixa. À medida que se eleva o pH, a concentração desses elementos aumenta, né? Até chegar a uma concentração constante. Portanto, a maioria dos elementos químicos importantes para a planta, ferro, cobre, manganês e zinco, né? O ferro, cobre, manganês e zinco são micronutrientes, né? Importantes para as plantas. Se o pH estiver alcalino, a disponibilidade desses nutrientes diminui. Portanto, no entanto, fósforo, molibdênio, nitrogênio, enxofre, potássio, cálcio, magnésio, à medida que eleva o pH, a concentração desses elementos se eleva. E qual seria o pH ideal onde nós teríamos uma concentração ótima desses elementos? Seria justamente numa escala de pH entre 6 e 6,5. Então, numa escala de pH entre 6 e 6,5, a concentração desses elementos aqui é uma concentração ótima, né? Uma concentração máxima desses elementos no solo. Portanto, desses elementos, com exceção aqui do ferro, cobre, manganês e zinco, né?
Portanto, para se aumentar a concentração desses elementos no solo, aumentar a produtividade das culturas, aumentar a atividade microbiana e aumentar a disponibilidade de nutrientes, então tem que se elevar o pH, né? Então, esse gráfico nos traz essa ideia, né? De ao se elevar o pH, aumenta a concentração desses elementos, né? E aqui tem uma explicação prática, que é a mesma explicação que tem na apostila de vocês. Para fins práticos, considera-se a faixa de pH entre 6 e 6,5 adequada para a maioria das plantas cultivadas no Brasil. Dentre os vários efeitos da calagem em solos ácidos, destaca-se o aumento da disponibilidade da maioria dos nutrientes essenciais para as plantas, né? Agora é o seguinte, de uma maneira geral, os solos brasileiros são alcalinos ou ácidos, né? Então, na maioria dos solos brasileiros, eles são alcalinos ou ácidos? Então, nós vimos que a maioria dos solos brasileiros, quando a gente falou de intemperismo, né? Falamos dos elementos do intemperismo, justamente para justificar essa fala aqui nossa de hoje. Então, os nossos solos são solos bastante intemperizados, são solos bastante lixiviados, né? São solos bastante lixiviados. Por conta da lixiviação, você perdeu muitos elementos básicos, né? São solos bastante profundos, por consequência, são solos ácidos, né? Esses solos são ácidos. Então, por que a maioria dos solos brasileiros são ácidos? Porque eles são bastante intemperizados, sofrendo um processo de lixiviação muito intenso, transformação intensa do material de origem. Vários elementos químicos básicos estavam presos na estrutura cristalina, foram para a solução, cumpriram a sua função, mas depois foram solubilizados com o tempo, né? E aí eles foram se tornando ácidos, o solo foi se tornando ácido, devido à menor concentração de base nesse ambiente, né? Agora, uma pergunta importante: o que deve ser feito para elevar o pH do solo? O que deve ser feito para reduzir a acidez do solo? O que deve ser feito para corrigir o solo? Então, essas três perguntas elas são respondidas de uma mesma maneira. Então, o que deve ser feito para elevar o pH do solo, ou seja, tirar de um ambiente ácido, colocar ele num ambiente de pH de 6 a 6,5. Então, deve-se fazer a calagem. O que deve ser feito para reduzir a acidez do solo? Então, para reduzir a acidez do solo, reduzir a acidez significa elevar o pH. Então, para elevar o pH, nós também devemos fazer a calagem, né? Nós devemos fazer a calagem. O que deve ser feito para corrigir o solo? Deve ser feita a calagem, que justamente vai ser o nosso próximo assunto da nossa próxima aula. Então, assim, nós agradecemos a presença de vocês. Até a nossa próxima aula. Bom dia, boa tarde, boa noite.